Bom dia, tudo bem? Vamos lá? Árvore de Natal, pode ou não pode? Árvore de Natal, essa árvore de Natal é do diabo? Essa aqui não, essa aqui é nossa, a Jacira que comprou. Se o diabo quiser, ele que vai comprar uma. Essa aqui é nossa. Mas para entender melhor essa situação, a gente precisa entender sim que a história da raça humana ela foi dividida em várias fases. A primeira fase era a fase da ignorância, em que o homem não sabia se comunicar, uga-buga, idade da pedra. Logo após a fase da ignorância veio a fase da natureza, em que o homem acreditava que a natureza tinha poderes de influenciar as comunidades de formas supersticiosas. E após a fase da natureza, veio a fase da magia, em que o homem já estava acreditando que tinha pessoas que influenciavam sobre a vida das comunidades de forma supersticiosa. E por desconfiar disso é que veio então a fase da filosofia, logo após. A fase da filosofia, então, que ficava se perguntando os porquês daquilo, e justamente foi nessa fase que foi se destruindo essas superstições, dessas crenças mágicas. Logo após a fase da filosofia veio a fase da ciência, em que o homem então começou a procurar dar apenas como certo aquilo que era provado cientificamente. E logo após a fase da ciência, é essa que nós estamos vivendo, dessa tecnologia, dessa informatização, desses computadores, etc. Mas sobre isso falaremos outro dia, nessa fase que estamos vivendo atualmente. Fato é que era na fase da natureza, há uns 6.000 anos atrás, que já se tem registro de que pessoas colocavam presente aos pés das árvores para entidades, pessoas faziam sacrifício aos pés das árvores, e essa prática era muito comum há uns 5.000, 6.000 anos atrás, e foi transcorrendo-se no decorrer da história. Mas não é porque as pessoas faziam sacrifícios e oferenda nos pés das árvores que as árvores eram o problema da história, mas sim a ignorância de acreditar que a natureza tinha poder de influenciar as comunidades dessa forma supersticiosa, religiosismo. Então, a gente vê outro fato em que Jesus, ele subia no Monte das Oliveiras e aos pés das oliveiras fazia suas orações. Não quer dizer que as árvores das oliveiras, elas tinham poder de influenciar a oração do Cristo. Não, simplesmente ele estava orando ao pé da árvore, mas a árvore não tinha poder de influenciar as orações e nem muito menos supersticiosamente fazer algum movimento na comunidade. A árvore não tem nada a ver com a história, mas sim a forma em que a gente está praticando o ato. Se eu pegar qualquer coisa e transformar aquilo como um ato supersticioso, sim, eu estou fazendo com que aquela coisa se transforme no mal para a minha mente, pois isso está bem claro em Deuteronômio 4, quando nós endeusamos qualquer coisa. Se eu pegar uma manga e dizer, esse é o meu Deus, eu estou fazendo oferenda, e transformar a manga num objeto de culto, transformar a manga num objeto de superstição, então a manga será um problema. Assim a árvore, não é porque as pessoas colocavam um presente no pé da árvore que a árvore era o problema. A árvore não era o problema. Ainda tem gente que ainda compara o formato da árvore com, por exemplo, a Aparecida do Norte, sendo que na verdade a roupa que tem naquelas imagens da Aparecida do Norte é simplesmente uma roupa de rainha, um vestidão que se forma em forma de triângulo, mas era assim para tentar esconder o corpo das rainhas. Nada a ver com essas histórias que as pessoas contam. A árvore tem um formato, é um monte de história besta e boba, que só religioso mesmo para ficar se preocupando com essas picuinhas. E religioso se preocupa tanto com picuinha que para de se preocupar com o que realmente interessa, para de prestar atenção no que realmente interessa. Paulo disse que ide, comer e usufruir de tudo que tem no mercado sem medo nenhum, porque maior é o Deus que existe em nós. Então por que vamos ficar preocupando com isso se a própria Bíblia nos orienta que isso não deve ser preocupações? Se eu pegar a árvore, colocar na minha casa e dizer, esse é um enfeite para essa época natalina, não haverá problema nenhum. Mesmo os hebreus tinham uma peça teatral de Adão e Eva que representava o paraíso, e o cenário era apenas uma árvore no meio.
E aí, a peça teatral era um problema porque tinha uma árvore no meio? Não, eles estavam usando como cenário. Portanto, se você usa uma árvore para enfeitar a sua casa na época de Natal, festa natalina, problema nenhum há. O pinheiro é uma das árvores mais antigas, veio desde a época dos dinossauros e por isso é uma das árvores que eram usadas muito. A gente se tem relato desse uso dessa árvore porque ela sempre foi uma árvore que havia em todo lugar por causa da sua resistência. Então, não tem nada de demonização, não tem nada de superstição. Eu pego a minha árvore e coloco ali como um enfeite e problema nenhum haverá. Não fará nem bem nem mal. Poderá fazer bem na questão do enfeite. Eu quero ter uma árvore de Natal em casa? Fique à vontade, não tem problema nenhum não. O problema é se você mistificar. O problema é se você em superstição fazer com que essa árvore seja algo que seja mágico, como era na época da magia, por causa da ignorância. Nós não vivemos mais na ignorância, temos Cristo para nos ensinar e nos orientar que imagem não faz bem, não faz mal, e não se preocupe com essas picuinhas não. Põe sua árvore de Natal lá e seja feliz. Vou explicar mais algumas coisas em outro vídeo, mas por enquanto, Jingle Bell, tem bom dia.